Você gosta daquelas tragicomédias com pitadas de humor negro, ácidas pra caramba, que mesclam muito bem o drama e o humor e aquelas tramas e suspense que te deixa abismado, te deixa inquieto, como é bem típico dos irmãos Coen? Bom, se eu te falar que tem uma pérola perdida na HBO Max, que pouca gente comenta, aliás, eu vejo muita pouca gente comentar. Fala, na verdade, eu não vi ninguém falar dessa série. Uma obra-prima dessas séries curtas que você consegue maratonar no máximo em uma semana e você não vai se arrepender. Uma série chamada Barry, que conta a história, olha só, de um matador de aluguel que resolve entrar pro teatro, pras artes cênicas, com um método de atuação que diz muito respeito da personalidade, dos traumas e da maluquice desse cara. Ah, essa série é demais. E como é mim, eu, o seu professor de arte cartunista Raposa, um renomado ninguém, porque esse canal faz uma metalinguagem com esta série, uma coisa preciosa, uma pérola na internet, mas que pouca gente conhece. Então, se é pra falar de uma série que pouca gente está comentando ou prestando atenção, é claro que tem que ser um canal que é basicamente ela desse meio do YouTube. Fica aí, que a dica de hoje é imperdível. Adjust? Let the cat out. When I first started in this class, I was very overwhelmed, but then I saw everyone else perform. Let's pour. Forgot my line. And then it was easier. There's always a million reasons not to do something, Barry. If you want it, go for it. This is what you do. This is all you do. Eu gostei tanto dessa série que eu vou começar a fazer uma coisa que eu nunca fiz, ou quase nunca fiz nesse canal, que é falar da ficha técnica, falar de quem são os criadores e roteiristas dela. Geralmente eu vou aqui recomendando os conteúdos e não me atento a esta parte, mas dessa vez eu vou falar. Ela foi criada pelo Alec Berg e pelo Bill Hardy, que inclusive o Bill Hardy que faz o personagem principal da série, que é o Barry Berkman. Mas quando ele vai fazer o seu primeiro trabalho, que ele vai aparecer nas telas, né? Lembre-se, é um matador de aluguel que vai resolver entrar no teatro, nas artes cênicas. Ele muda o nome dele, ele muda o sobrenome para Barry Block, que acho que ele considerou mais artístico. Na verdade, eu esqueci até o justificativo porque que ele muda o seu nome. Mas enfim, isso não é importante. O que é importante é que você tem que ver essa série, porque como eu disse, ela mescla drama, intriga, ação e humor. Um humor satírico, sarcástico, ácido e até negro, porque tem morte, tem muitas cenas em que vai te deixar, caraca, eu não esperava isso numa série que era pra ser engraçada talvez, um pouco dramática, mas acima de tudo humorística, mas tem umas mortes ali que são assim, principalmente na temporada final. Tá, mas qual é a trama principal dessa série? Já no primeiro capítulo você vê quem é o personagem principal, que é o Barry, que eu acabei de dizer, que é o nome da série. Pô, se você não é idiota, você já entendeu isso. Já mostra ele fazendo um serviço, né? Ele é um matador de aluguel. Aí você já descobre que ele é um veterano, né? De guerra, da guerra do Golfo, enfim, da guerra do Iraque. E alguma dessas guerras que os Estados Unidos fica causando no Oriente Médio aí. Enfim, o cara é traumatizado e então ele resolve direcionar os traumas dele pra virar matador de aluguel, não sei. É uma coisa meio perturbadora, o cara está traumatizado com as mortes que ele fez no Oriente Médio, que ele fez nas guerras. E... não, na verdade, eu não vou dar um spoiler, mas por um motivo curioso lá, um cara manipula ele para ele virar matador de aluguel, porque percebe que ele tem um talento pra matar. E, enfim, a gente tá vendo um assassino de aluguel que parece sofrer de depressão. Você percebe isso nos primeiros minutos da série. Então, um dia ele tem que matar, né? A próxima vítima que ele tem que matar é um integrante. Isso daí não é spoiler, já tá no primeiro capítulo, é praticamente a introdução da série. Uma das vítimas que ele tem que matar tá fazendo aulas de atuação. E aí, por inúmeros fatores, aquelas comédias de inconsequência, né? Que o personagem está na hora errada, no lugar errado, e por isso ele vai sendo tragado para uma trama e por várias consequências de ações consecutivas ele vai acabar parando num certo contexto inesperado. Ele acaba tendo que fazer uma cena de atuação.
E aí que fica curioso, porque ele cai justamente no teatro do Gianni Cousineau, que é um professor de teatro. Nossa senhora. É aquela coisa, né? A pior pessoa pra encontrar com a outra pior pessoa pra causar, assim, um cataclisma, uma avalanche de acontecimentos que vão desenrolando no roteiro dessa série. Que este professor de teatro usa uma metodologia para ensinar os alunos dele, que é arrancar as emoções do aluno, as emoções verdadeiras, puras das artes cênicas, revivendo traumas desses alunos. Mas é que esse diretor nunca pensou que um dia um matador de aluguel traumatizado pela guerra iria estar em seu palco e talvez reviver os traumas de uma pessoa dessa não seria a melhor coisa. Mas enfim, ele acaba revivendo os traumas, acaba fazendo uma única cena de uma fala de maneira brilhante que impressiona o professor. E aquele matador de aluguel, o Barry, que estava traumatizado, que estava com depressão e que tinha esse passado, que tem esse passado, né? Tem esse presente como matador de aluguel, acaba percebendo que talvez as artes cênicas seja a terapia que ele precisava. Na verdade, ele precisava de terapias e remédios pesados para curar esses problemas que ele tem, mas coincidiu que ele foi pro teatro, parar no teatro desse cara, e ele acaba achando que é fazer artes cênicas que vai corrigir a sua personalidade, a sua pessoa e o seu emocional. E a partir daí que a série vai se desenrolando. Veja bem, matador de aluguel que está num teatro cujo professor de teatro também é um cara super vaidoso e problemático que revive os traumas da pessoa para ela atuar melhor, vai agora tentar seguir carreira como ator usando um método estranho que vai mexer com o emocional do cara. Como isso não é curioso? E sim, essa série é muito interessante. Eu vou aqui ler a lista do elenco, porque eu não consegui decorar, obviamente, né? Só do personagem principal. E eu vou falando de cada um, porque são, assim, pessoas que nasceram para fazer esse papel. É como eu vi uma entrevista dos produtores, parece que os criadores da série, né, o Alec Berg e o Bill Hardy, eles escolheram as pessoas certas para os papéis certos, assim. Eu não sei como que foi o método de escolha deles, mas caiu como uma luva, ficou excelente. Eu vou ler aqui quem é o elenco e seus personagens, vou comentar sobre cada um. Pera aí, meus amigos. O Bill Hardy, como eu falei, que faz o Barry. O Steven Root, que faz o Feature, que é o tutor do Barry, digamos assim. Que é um cara que a transformação dele na série é hilária. Lembra que eu falei que aquelas comédias de situações de consequência, as consequências desse cara durante a série é só ver ele se ferrando. Eu quase apelidei ele de Kenny do South Park, porque só faltou ele morrer no fim de cada temporada, mas ele vai se ferrando de uma maneira hilária e chocante a cada fim de temporada. E depois a transformação dele na temporada final, assim, é surpreendente, mas muito coincidentemente com a trajetória do personagem. Eu não quero falar muito pra não dar spoiler, porque essa série, ela tem aquela coisa de cliffhanger que eles falam, né? A cada fim de episódio, ele te deixa ansioso pra ver o próximo, você não consegue parar de ver. Por isso que eu falei, dá pra você maratonar em uma semana no máximo, ou menos que isso, em alguns dias, porque os episódios são curtos, eles não dão mais do que meia hora, tem 25 minutos no máximo cada um. A narrativa dos episódios, a construção, ela é bem dinâmica, então você fica preso nos detalhes. Não é aquela coisa que você põe e presta atenção em outra coisa e vai mexendo no celular. Você fica intrigado. E a cada fim de capítulo, né? Cada fim de episódio, você tem que ver o próximo. Imagina então o fim da temporada, o episódio final que torna você mais ansioso para ver o próximo. Então você não vai parar de ver até o fim. Enfim, né? Tem esse personagem. Tem o personagem da Sarah Goldberg, que é a Sally, que é a parceira, né, romântica do Barry, que também é uma moça que quer ser atriz, né, ela é aspirante a atriz, e a trajetória dela é muito curiosa, daqui a pouco eu conto. E tem o Green Fisher, que faz o Goran, tem a
O Anthony Carrigan, que faz o Noho Hank, que eu já falo, que é um mafioso ele é da máfia da Crimeia, se não me engano. E tem o Henry Winkler, que faz o Gene Cousineau, que é o professor de teatro, que você já viu a foto aparecendo aí no vídeo. Que se você não lembra quem é esse ator, que ele faz bastante papéis, né, faz bastante personagens de alguns filmes e séries. Ele faz aquele professor de arte, de música, naquele filme Professor Peso Pesado. Eu esqueci o comediante lá, mas passa toda hora na Globo, então você com certeza deve ter visto já esse filme em algum momento. Assim, a evolução desses personagens, as consequências, as coisas que eles vão se tornando são assim, inesperadas e intrigantes. You told me he's gonna be okay, and that he was right. People can change. E que mescla, né? A comédia com o drama, e alguns desfechos são puramente humor negro. I'm like legit nervous. Mas acima de tudo é satírico e sarcástico. Ah, cara, essa série é uma pérola. E o interessante é que não tem vilões. Os personagens aqui não são preto no branco. Por exemplo, tem um matador de aluguel, que é o personagem principal. Em muitos momentos você tem empatia, em muitos momentos você tem raiva, porque ele vai cometer coisas que você vai ficar, ah não, eu não acredito que ele fez isso. Você vai ver as consequências do ato desse personagem, isso que é interessante, as coisas voltam. Nenhum personagem faz uma coisa aqui que passa impune em branco e os roteiristas esquecem e parte para outra como se não tivesse consequência. Tudo tem consequência, é isso que motiva e gera as tramas, gera a série, gera os conflitos, e o personagem principal não tá livre disso, ele é um dos principais catalisadores dos problemas da série. E os outros personagens também, as atitudes e os atos deles vão gerando consequência, e é muito sagaz o roteiro, porque não tem ponta solta, cara. Até uma coisinha que aconteceu ali, um detalhezinho, de repente tem uma consequência futura. E às vezes é uma baita numa avalanche que vai desencadeando por um monte de consequências e atos que revoluciona, né? Não revoluciona, mas dá uma reviravolta na trama e você fica, por isso que você não consegue parar de assistir. Então, como eu estava dizendo, os personagens aqui não são preto no branco. Aliás, parece que não tem vilão na série, porque todo mundo ali tem defeitos humanos. Porque a gente sabe, somos pessoas falhas, a gente não é perfeito. Eu não, eu sou um poço de moral e sabedoria e ética acima dos mortais. Vocês sabem, eu estou livre e acima de qualquer crítica. Mas vocês não, vocês são meros mortais, vocês têm um monte de defeito, assim como os personagens dessa série. E todos eles têm coisas assim, atitudes mesquinhas, atitudes detestáveis. Todo mundo ali é passível de cancelamento. Uns até mais, porque uns são mafiosos, são criminosos. E como eu estava dizendo, apesar de ter o núcleo mafioso da série, que tem um dos personagens que mais ficou popular, né? Um dos antagonistas da série, né? Se bem que o Barry é quase um antagonista, apesar de protagonista também. Mas que mais ficou popular com a série. Tem os outros que deveriam ser pessoas comuns, como o diretor de teatro, a aspirante, a atriz que é o par romântico da Barry, a Sally. Mas todos eles, eu não vou dar spoiler, mas todos eles têm atitudes detestáveis que você nem sente mal às vezes pelo destino de alguns. Na verdade, tem uns que você fica embasbacado, você acha completamente injusto, mas aí faz parte da trama e do drama da série. É aquilo que torna ela inquietante, é aquilo que te faz você querer ver a consequência do próximo episódio. E a temporada final, sem dar nenhum spoiler, é corajosa, porque ela dá desfechos, como uma série dramática, muitos personagens vão... E o jeito que alguns acabam morrendo assim... Cara, acho que nenhum drama de máfia do Scorsese tem execuções tão inquietantes como tu tem numa série que você não esperaria, né? Afinal, é uma série de comédia, apesar de trágica e ter cenas de ações. Ainda assim, né, o plot dela, a sua raiz é pra ser humor, um humor negro, muitas vezes ácido, mas humor. Enfim, alguns personagens têm umas execuções assim que você fica, caraca. E não estou falando de gore ou violência gráfica,
porque você consegue fazer algumas mortes serem incômodas sem precisar ser graficamente violenta. Quem assistiu Orange is the New Black lembra das antagonistas da última temporada, que tinha aquele presídio, né, de segurança máxima, as duas irmãs lá. Lembra daquele episódio que elas arquitetam a morte da irmãzinha? Elas jogam o carro na água e não é graficamente violento, nem é tão agonizante, porque você não ouve a criança em desespero assim por muito tempo, principalmente quando o carro cai na água. Mas o jeito que é construído a cena ali, a montagem, te deixa intrigado. Cara, Barry faz isso com um monte de morte, ou às vezes não morte, mas com um monte de desfecho de alguns personagens que vai te deixar inquietante. Mas não é uma coisa que vai te fazer mal, porque ainda assim ela é engraçada a seu nível e tem uma trama que vai te agitar. É um suspense, assim, não é bem um suspense, porque você sabe exatamente como tá acontecendo as coisas, mas as consequências das coisas que estão acontecendo, né? As sequências delas que vai fazer você querer continuar assistindo até o fim. E é por isso que eu recomendo. Eu não quero falar muito da trama, porque como eu disse, a coisa legal dela é as coisas inesperadas que vai acontecendo. Então se eu ficar falando muitos pontos do que acontece, os pontos que eu acho interessante na série, bom, vai estragar a sua experiência. Talvez, se vocês quiserem, eu faça um vídeo com, sei lá, os 10 pontos mais interessantes da série, os desfechos, os acontecimentos mais interessantes da série, que aí vai ter spoiler, mas aí que vai, se você precisa desse tipo de vídeo, vai te fazer entender mais ou menos o clima, se vale a pena ou não assistir. Mas eu posso te recomendar, vale muito a pena ver, a ponto de eu estar aqui empolgado recomendando pra vocês. E se vocês assistirem e não gostarem, podem me cobrar, podem dar uma martelada na minha mão. Só quero ver vocês me encontrarem pra dar uma martelada na minha mão. Mas enfim, eu sou o professor de arte, Vanessa Raposa, e a recomendação cultural dessa semana é Barry, eu que estava sumido. Essa série que também está sumida da discussão da cultura pop da internet, que eu acho inacreditável. Então quem sabe vocês assistindo não provoque mais gente a assistir e ela ganhe a atenção que ela merece. Abraço!